Bom, turma, nós teremos aula de história hoje e o conteúdo são as mudanças ocorridas ao longo do tempo. A gente tem estudado sobre a linha do tempo, na disciplina de história, e hoje a gente entenderá mais um pouco de como foram as mudanças, que ocorreram desde os primórdios da humanidade, os primeiros humanos, até hoje, e como isso é importante para a gente hoje. Vamos lá? Bom, a gente estudou que existiam várias espécies de Homo. E nesse caso, a gente viu que possivelmente o Homo erectus ou Homem ereto foram eles que inventaram o fogo, começaram a manusear o fogo, na verdade. Então, eles já não comiam mais a carne do animal crua, eles começaram a manusear o fogo para se esquentar, para o alimento, E aí, com o tempo, eles foram evoluindo, Houve grandes progressos, e aí eles começaram, nesse caso, a domesticar alguns animais. No caso, criar alguns animais como se fosse ali da família, Começaram também a socializar uns com os outros, como a gente pode ver aí na imagem. E aí, nesse caso, há cerca de 10 mil anos atrás, eles descobriram a agricultura, E na visão de muitos estudiosos, a agricultura é a maior descoberta cultural da humanidade, pois foi essa descoberta que tornou possível a multiplicação dos grupamentos humanos, que passaram a se fixar em um lugar ou se sedentarizarem. O que isso quer dizer? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, quando eles descobriram a agricultura, eles entenderam que ali no lugar onde eles moravam, onde eles estavam plantando, eles podiam morar, Porque se eles plantassem ali comida, eles teriam comida ali para colher. Então, eles não precisavam mais ficar indo de um lugar para outro, Procurando comida em vários lugares. Eles entenderam que eles plantando na terra, a terra depois ia dar frutos, então eles poderiam criar moradias ali. Então, nesse caso, eles começaram a se fixar em um lugar, Ou se sedentarizarem, como a gente pode ver aqui, Começaram a criar, manusear o fogo, a plantar, e aí começaram a criar pequenas aldeias, certo? E esse período, de grandes mudanças, de eles entenderem que podiam morar em um só lugar, deles entenderem também que podiam usar a agricultura, a gente chama de período neolítico, ou nesse caso, idade da pedra lascada. O período neolítico também é chamado de idade da pedra lascada, que foi um período de grandes mudanças, porque, veja bem, olha a evolução, eles antes brigavam com outros animais, pela carne de animais pequenos, não sabiam usar fogo, não sabiam que a terra podia dar frutos com a agricultura. Então, com o passar do tempo, eles entenderam que eles poderiam domesticar alguns animais, virar amigos, socializar com alguns animais, que eles poderiam plantar na terra e a terra depois iria dar frutos, que eles podiam usar o fogo para se esquentar e para se alimentar. Então, esse período de grandes mudanças deu o nome de período neolítico, que significa pedra nova, A gente pode ver aqui na imagem como eles começaram a se socializar, começaram a criar as suas aldeias ali, Porque para eles ficaram muito mais acessível. Graças à estabilidade trazida pela fixação, das pessoas nos ambientes, foi possível ao ser humano desenvolver vários tipos de ferramentas para facilitar o seu dia a dia. Então, eles começaram a criar instrumentos de caça mais seguro e eficaz, como o arco e a flecha, o arpão de arremesso e a lança, Como a gente pode ver aqui, eles começaram a criar, vários instrumentos para ajudar na caça, na agricultura. Tudo foi evoluindo e também foram evoluindo os instrumentos deles. Agora, é importante que a gente saiba uma coisa. Será que isso tudo aconteceu, Eles descobriram a agricultura, criaram aldeias, viram que a terra dava para plantar e colher de um dia para a noite, bem repetindo? Não, tá? Isso demorou muito tempo para acontecer.
Essa estabilidade ela não aconteceu de forma repentina e nem em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, tá? Foi devagar, foi gradual. Em alguns lugares foram acontecendo em um tempo, em outros em outro tempo, mas não foi do nada, isso demorou muito tempo. Nesse caso, a gente não sabe ao certo como que surgiu a prática da agricultura, quem descobriu e como ele descobriu, né? Só sabe que vários fatores estão envolvidos, como uma dedicada à observação dos ciclos da planta na natureza. Então, a única coisa que a gente sabe é que foi devido a uma observação que a agricultura ela foi descoberta, mas a gente não sabe quem descobriu, como ela descobriu, né? Por que ela observou. Isso a gente não sabe. Bom, turma, com o tempo, como eu já expliquei a vocês, eles viram que na terra dava para plantar e colher, né? Então, o trabalho agrícola deu às pessoas uma fonte de comida constante, porque sempre tinha ali, né, uma fruta, um vegetal para colher e poder comer. Logo, eles começaram a morar naquela região ali, porque ali tinha comida mais acessível. Então, eles fixaram em uma região. O ser humano começou a abandonar a vida de nômade. O que é nômade? É uma pessoa que não tem lugar fixo, que fica se mudando para vários lugares. No caso deles, eles eram nômades porque toda vez que eles chegavam em um lugar, acabava a comida, eles tinham que ir para outro para sobreviver. Então, eles não precisavam mais ser como nômades, né? Agora, eles já tinham ali uma comida mais acessível devido à agricultura. Então, nesse caso, eles começaram a se organizar em aldeias agrícolas e, claro, em um lugar que tinha um solo fértil para poder plantar sempre ter ali uma colheita. Então, a esse processo de fixação, de morar em um lugar só, se dá o nome de sedentarização. É o processo de fixação na terra. Então, aqui, como a gente pode ver nessas imagens aqui, eles estão fazendo uma sedentarização, estão sendo sedentários, né? Porque fixaram em um lugar. Com as facilidades proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas começaram a organizar suas moradias, construindo casas de materiais mais duráveis, como madeira, pedra e adobe, que é uma espécie de tijolo que é feito de barro. As pessoas do interior usavam bastante esse adobe, né? Que eram para tijolo para construir casas. Vale a pena que a gente pense o seguinte, esse processo, como eu já falei, não aconteceu do dia para a noite, foi devagar, tá? Não foi depois de muita observação e não foi em todo lugar ao mesmo tempo. Bom, aqui nesse caso, a gente tem um exemplo de como era a moradia, né, nas aldeias dos agricultores criadores. Então, assim, uma aldeia de agricultores era composta de mais ou menos 30 casas, 30 habitações. Algumas casas eram compostas por palafitas, tá? Enquanto outras apresentavam residências de pedra, como a gente pode ver aqui, olha como eram as casas nas aldeias. E a razão dessas casas serem escavadas no chão era que dessa forma a casa era protegida tanto do vento quanto do frio. Na medida em que os riscos iam se apresentando aos aldeões, algumas comunidades se protegiam por paliçadas ou cercas. Então vejam bem, aqui as casas eram assim, olha, como a gente pode ver, bem escavada no chão, era para se proteger do frio, do vento, né, ou qualquer outro risco que poderia aparecer. Bom, turma, como eles começaram a plantar vários tipos de vegetais e colher, nesse caso, eles começaram a ter muito produto, nesse caso, muito alimento, né? Porque eles plantavam e colhiam, eles iam descobrindo, né, as opções. E aí, nesse caso, o que aconteceu? O que foi preciso fazer? Olha, os habitantes, né, os primeiros seres humanos se dividiam entre homens, mulheres e crianças, tá? E as tarefas, os trabalhos deles eram de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e construir ferramentas de armas. Ou seja, com o sedentarismo, que a gente já aprendeu o que é, surgiu a divisão do trabalho. Então, como a gente pode ver aqui, ó, nesse caso,
foi preciso dividir o trabalho. O homem ia caçar, né? Os homens ficavam responsáveis por caçar, as mulheres ficavam responsáveis por colher, né? E as crianças também ajudavam ali a alimentar o animal, como a gente pode ver aqui nas imagens. As mulheres também ficavam responsáveis por criar as crianças, né? Ficavam responsáveis pela alimentação das crianças. Então, com esse sedentarismo, surgiu a divisão de trabalho. Cada pessoa na aldeia tinha que ter um trabalho. Então, olha, primeiro com a civilização dos sumérios, por volta de 4.500 anos antes de Cristo, lá no Oriente Médio, e em seguida em outras partes do mundo, surgiram o arado puxado por animais, né? Que são técnicas de irrigação e de adubos, que aumentaram bastante a produção de alimento. Aí é o que eu preciso que vocês entendam. Com essa produção de alimento, né, excessiva, a comunidade teve a ideia de trocar o alimento, né, que estava excessivo, o alimento excedente, por algo que eles não tinham. Né? Na época não existia dinheiro para comprar, então eles pensaram, vou trocar isso aqui que eu tenho demais por algo que eu ainda não tenho. Por exemplo, se uma aldeia precisava de ferramenta para arar o campo, mas nela não havia ninguém que soubesse, né, trabalhar com isso ou fazer, essas pessoas da aldeia iam levar o alimento que eles tinham muito em excedente, né, para uma outra comunidade que teria ali conhecimento do arado, soubesse fazer ou criar um arado. Então veja bem, aí foi começando a surgir o comércio, né, a troca e a venda de produtos. Então veja bem, essa prática ela já era comum por volta de 8.000 anos antes de Cristo, mas não tinha dinheiro, como eu disse. Então, como era só troca, foi aí que surgiu o escambo. O que é o escambo? Nesse caso é troca, são trocas de utensílios. Como não tinha dinheiro, como eu expliquei, eles trocavam, como a gente pode ver aqui, eles trocavam o que eles tinham em excedente por algo que eles não tinham, certo? Bom, nesse caso aqui, a gente vai observar como que eles começaram a dominar o metal e também dominar, né, algumas terras. Uma das maiores consequências da estabilidade humana nos territórios foi a possibilidade de os grupos humanos desenvolverem sociedades mais complexas, com costumes e normas. Então, olha o que a gente vem estudando. Até, né, há muito tempo atrás, antes de Cristo, eles começaram a entender que normas e costumes eram necessários para viver em harmonia, né? Então, nesse caso, ele criou, né, formas de organizar o poder dentro das aldeias. Então, começou a ficar definido quem dava as ordens, quem devia obedecer, quem tomava as decisões sobre o rumo da comunidade e até mesmo quem podia opinar. Nessa distribuição de poder, as pessoas começaram a se dedicar às tarefas específicas dentro da sociedade. Surgiu então aí artesãos, sacerdotes, né? Guerreiros, comerciantes, que eram as pessoas que ficavam responsáveis pelo escambo. Várias profissões começaram a surgir daí, certo? E estavam cada vez mais definidas a diferença entre as pessoas do espaço, né? Quem mandava, quem obedecia, quem era responsável pela tomada de decisões. E nesse caso aí, além de atribuir os poderes, dividir os poderes, as aldeias começaram, cada um do seu jeito, a sua maneira, a criar regras de vida, que foi o que eu expliquei a vocês. Começaram também a definir quais seriam as suas linguagens, as suas crenças, né, sua fé, e aí surgiu a cultura de cada aldeia. E quando esse período neolítico, né, que foi o período de grandes mudanças, começou a acabar, alguns povos desenvolveram técnicas de fundição de metais, começaram a mexer nos metais, né, por meio do aquecimento, de forma variada aos minérios de metal. E aí, nesse caso, eles começaram primeiro a manipular o cobre, depois o ouro, o estanho e o bronze. Então, nesse caso, esse período é chamado de Idade do Ferro, que aconteceu em torno de 1.200 anos antes de Cristo, né? Porque foi quando eles começaram a fundir o ferro, né? A ter meios de conseguir dominar o ferro e utilizá-los também para o seu comércio, certo? À medida que as comunidades foram se estabilizando, elas foram crescendo.
E esse crescimento fez com que, conforme aumentassem, as aldeias necessitassem de mais terras férteis para plantio. Para garantir o acesso a tais terras, os povoados começaram a criar, além de ferramentas, começaram a criar armas de metal também para se proteger e continuar com a sua terra, não é isso? Então, para não perder a terra, começaram a criar armas de metal. Essa idade dos metais faz com que pequenas aldeias, fez com que pequenas aldeias crescessem e se tornassem cidades. E essas cidades, em algumas regiões, se uniram e formaram grandes civilizações. Então vejam bem, de aldeia foi criada uma cidade e depois foi se tornando ali civilizações. É aqui que a gente entende, a origem das grandes cidades hoje, a origem também da gente trabalhar, manusear o ferro, a agricultura ao nosso favor. Por isso que a história ela é tão importante a gente entender as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Façam uma atividade para fixar. Eu aguardo vocês na aula. Um beijo.